Vamos falar nessa noite sobre o tema Jesus, o Natal das causas improváveis. Lucas capítulo 1, versículo 26 e o 27. Lucas 1, 26 e 27. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Amém? Pai Celestial, Senhor, continua trazendo os céus a esse lugar, e nos conduzindo, Senhor, até os céus também, nos fazendo subir aos céus, através de Jesus Cristo, pelo sangue precioso. Senhor amado, faz coisas novas nesse lugar, faz coisas novas em nosso meio. Meu Deus, enquanto nos reunimos, enquanto estamos aqui, Senhor, que a liberdade do Teu Espírito esteja aumentando aqui, Senhor. Aumenta aqui a liberdade do Teu Espírito, trazendo, Senhor, rema, trazendo uma palavra viva, trazendo, ó Deus, o profético, trazendo, meu Deus, o sobrenatural, trazendo, Senhor, a manifestação do Teu Espírito em nosso meio. Pai, dá entendimento da Tua palavra nesse lugar, compreensão da palavra, e, ó Deus, verte o Teu povo da Tua palavra, verte o Teu povo, Senhor, de Jesus Cristo, do Evangelho, para que todos nós possamos andar na luz e fazermos obras na luz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Então, nós queremos compartilhar esse tema, o Natal das causas improváveis. Esse tempo agora, irmãos, final do ano, é uma época que eu acho muito legal essa época, final do ano. A gente anda pelo comércio, pelas ruas, e muita luz, né, muita gente se movimentando, e as pessoas desejando sempre o bem, né, para o seu semelhante, para o seu próximo, Feliz Natal. E é um tempo muito alegre, esse tempo. As famílias se confraternizando. Amém? Eu sei que alguns lembram dessa data, tem algumas lembranças ruins, alguns não têm boas recordações desse tempo, mas a maioria das pessoas é um tempo assim de expectativa. É um tempo de expectativa, é um tempo de alegria, confraternização. Mas assim, independente das festas, da comida, dos presentes que se troca, a peça principal, a pessoa principal do Natal é Jesus Cristo. É o centro principal, o nome principal, a pessoa principal. Nós não podemos esquecer que é o Senhor Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus, descrito nos evangelhos, nos 4 evangelhos, fala do mistério do nascimento de Jesus. Fala do milagre desse nascimento, do Natal de Jesus. E aconteceu, no nascimento de Jesus, algumas coisas bem improváveis, não muito comuns. E eu quero, nessa noite, repartir com vocês 3 coisas improváveis, ou milagres, coisas sobrenaturais, que aconteceu no nascimento de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu reparto com vocês é que no Natal aprendemos que Deus se revelou em uma improvável fraqueza do que propriamente no seu poder.
a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, é como se fosse a manifestação da fraqueza de Deus e não do poder de Deus. Deus veio em fraqueza. Ele não veio em glória e majestade. Deus se manifestou na pequeninez, na insuficiência, na fragilidade. E isso é algo inconcebível até então, naquela época, a qualquer mente humana, a qualquer pensamento humano. Como um Deus pode estar numa manjedoura? O versículo 11 e 12 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então nós poderíamos fazer uma pergunta: onde encontrar Deus? Onde achar Deus? No palácio? No trono? Numa mansão? Onde encontrar Deus? E a resposta veio: vocês vão encontrar Deus. Vai ter um sinal que vai demonstrar que vocês encontraram Deus. E qual é o sinal? Um menino, uma criança, envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Muitas vezes, na época de Natal, se fala muito em manjedoura, e às vezes nós não nos atentamos. O que é uma manjedoura? E talvez se eu perguntar aqui, alguns vão dizer, alguns vão ter dúvidas do que seja uma manjedoura. Mas se eu falar para você que a manjedoura é um coxo, é um lugar onde os animais se alimentam, pois Jesus estava num coxo, ele estava numa manjedoura. Ali estava Deus encarnado, ali estava Deus se manifestado, numa criança indefesa, numa criança frágil. E não estava num palácio, estava num coxo de animal. Ali estava Deus, na fragilidade humana. Em muitos lugares que desejamos estar, em muitos lugares que desejamos chegar em nossa vida, provavelmente, quando nós chegarmos nesses lugares, nós vamos perceber que Deus não está ali. Lugares de fama, de glória, lugares de aplausos, lugares de honras humanas. Provavelmente, nesses muitos lugares que almejamos chegar, quando lá chegarmos, nós vamos ver que Deus não está ali. Talvez nós venhamos conhecer demônios, Satanás, diabos, mas o Senhor provavelmente não vai estar nesses muitos lugares. É interessante, irmãos, que em Mateus 25, a Bíblia diz que Jesus se revela no faminto. Jesus se revela no sedento, no desprovido. Porque ele diz: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Senhor, quando é que esteve nu? Quando é que esteve com fome? E nós não te demos de comer, de vestir, de beber? E o Senhor próprio responde: quando não fizestes a um desses pequeninos, a um desses indefesos, quando não fizertes a eles, não fizertes a mim. Então Jesus está nesse lugar. Jesus está com essas pessoas. E Jesus se diz que quando se faz a eles, se faz a Ele. Ele recebe como se fosse para Ele. Mas nós vamos ver também, queridos, que Deus se revelou em Jesus na fraqueza, na sua morte. Não foi só o nascimento na fragilidade, mas Jesus também morreu em fragilidade. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20 a 23. São Paulo apóstolo nos diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo?
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que que Jesus se tornou escândalo para os judeus? Porque os judeus esperavam um Messias guerreiro. Esperavam e ainda esperam. Eles não viram Deus em Jesus de Nazaré. Os judeus, eles não perceberam nessa criança frágil, nesse homem que foi levado à cruz. Os judeus não perceberam que Deus estava ali, que era Deus encarnado. E ainda hoje eles estão esperando o Messias guerreiro, poderoso contra os inimigos de Israel, que lute e subjugue os inimigos e destrua os adversários e estabeleça um trono e reine em Israel. Então, quando se apresentou esse Messias, esse Jesus que veio, que nasceu numa manjedoura, que foi crucificado, então para eles isso é escândalo. E eles não aceitam então a mensagem do Evangelho. Já os gregos, o Evangelho, a pessoa de Jesus é loucura. Eles não compreendem, porque eles se perguntam: cadê a filosofia? Cadê a profundidade? Cadê os argumentos? Cadê o convencimento? Cadê a sabedoria? Então, a mensagem de Jesus é loucura para os gregos, foge do raciocínio, da inteligência deles. Eles não conseguem achar uma lógica na mensagem desse Deus fraco, frágil, pequeno, morto, crucificado. Para eles não tem lógica, não tem explicação. E ainda assim, para muitos, isso é do mesmo jeito. Porque Jesus continua como escândalo e loucura para muitos. Diante do sofrimento e da dor humana, muitos estão se perguntando e se perguntam: onde está Deus? Diante do sofrimento das crianças morrendo de fome, das crianças sequestradas em muitos lugares do mundo, levadas como escravas sexuais, meninas vendidas para um comércio que as afronta, que a destrói. Muitos se perguntam, quando acontece as tragédias da natureza, onde está Deus? Porque se Deus existe, porque Deus não intervém? Estão pensando num Deus poderoso, num Deus que traria o livramento e que os impediria do sofrimento. E essa pergunta, para muitos, não há um entendimento. É loucura. O Evangelho, a mensagem da cruz, é um absurdo. Estão se perguntando: aonde está Deus? Mas o que aconteceu no nascimento e morte de Jesus? Não foi a manifestação do poder, foi a manifestação da fraqueza. Porque olha só o que aconteceu. Mateus 27, 39 a 44. Jesus estava na cruz. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneceram, diziam, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 27, 39 a 49. Então o que foi que eles viram naquela cruz? Um homem sem poder, um homem fraco. Se tu és forte, desce da cruz. E os ladrões diziam impropérios, xingavam ele, e um dizia, salva a ti, salva a nós, nos livra desse sofrimento e dessa dor. E alguns lembravam que ele disse que ele iria destruir o templo em 3 dias e reedificá-lo, e ele dizia, já que tu pode fazer isso com o templo em 3 dias, porque agora não sai da cruz, desce da cruz, se livra do poder romano, se livra do poder das autoridades judaicas, se livra, sai aí da cruz. Instigaram Jesus para que ele manifestasse poder. O poder. Mas ali ele estava em fraqueza. Fraqueza. Ali ele estava vivendo o escândalo. Ali ele estava vivendo a loucura de um plano incompreensível à mente humana, que foi traçado na Trindade, na eternidade por Deus, desde a fundação do mundo. Tem muita gente má e ruim, e tem muita coisa mais ruim acontecendo nesse mundo. Tem muita gente chorando, tem muitas pessoas se sentindo impotentes diante da injustiça, diante da maldade. Onde está Deus? Deus está justamente com aquela mãe que perdeu seu filho de forma brutal por uma bala perdida, que não encontra explicação. Deus está no choro, na lágrima daquela mãe. Aquela criança que passa fome, que morre de fome na África, aquela família que padece nos lugares mais pobres do mundo, do universo, do planeta, ali está o Senhor também sofrendo com aquela família, com aquela mãe, com aquele pai. O Senhor se identificou e o Senhor tomou, e o Senhor está no sofrimento humano, está na dor humana. O seu nascimento numa manjedoura, num coxo, a sua morte numa cruz, suas lágrimas, seu sangue derramado, é a identificação de Deus com o sofrimento humano, com a dor humana. Onde está Deus quando a humanidade sofre? Deus está na cruz, morrendo pelos pecadores. Deus está na cruz, derramando o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus. Querido, se por acaso você crê que o Filho de Deus nasceu num coxo, numa manjedoura, e morreu numa cruz entre ladrões e malfeitores para te salvar e perdoar os seus pecados, se você consegue crer e você consegue ver que Deus estava ali na fraqueza, que Deus estava ali naquela criança, que Deus estava ali na cruz, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, se você crê nisso, de todo o seu coração, é porque Deus tem chamado você. Deus tem te escolhido. Deus tem te revelado a sua luz, a sua palavra, a sua salvação. E sabe o que acontece? Aquilo que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, para todo aquele que crê, conhece nisso o poder de Deus, o chamado de Deus. E
Cristo Jesus se tornou, para todo aquele que compreende esse chamado, se tornou poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, para aquele que crê, para aquele que foi chamado, se tornou a nossa sabedoria e se tornou o poder de Deus em nós, porque isso nos dá condição de sermos perdoados, de sermos transformados e de sermos incluídos nos planos eternos de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, porque a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Você pode dizer glória a Deus, você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segundo ponto que nós aprendemos no Natal. No Natal aprendemos que Deus se revela a povos improváveis. Deus quer ser conhecido e Deus se dá a conhecer a povos improváveis. No versículo 4 ao 6 de Lucas 2. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Aonde foi que Deus foi se manifestar? Aonde foi que Deus foi nascer na terra? Na cidade de Davi, chamada Belém. O profeta já havia dito, profeta Miqueias, que Belém era uma cidade das menores, uma cidade pequena, uma cidade sem muita importância em Israel, uma cidade desprezível, uma pequena cidade, o interiorzinho de Israel. Nessa cidade esquecida, nessa cidade pouco falada, Deus resolveu nascer ali. Deus se revelou a esse povo, a essa cidade de Belém. Jesus ali em Belém estava nos dizendo que não há nenhum povo no mundo, que não há nenhum tipo de povoado, que não há nenhum tipo de língua, não há nenhum tipo de raça, nenhum tipo de vila que Deus esqueceu, que Deus abandonou. Mas em cada vila, em cada cidade, em cada povoadinho, Deus tem um propósito, Deus olha, Deus tem um plano, não está oculto aos cuidados e aos olhos de Deus em qualquer parte desse planeta. Deus olha para o menor povo, Deus olha para o povo mais distante, mais longínquo. Deus está olhando e Deus tem plano para todos os povos da terra. Você pode dizer amém, querido? Nós cantamos ainda há pouco a canção do Apocalipse. No versículo 9 e 10 de Apocalipse 5 diz assim: e entoava novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por que Jesus é digno? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Diga glória a Deus. O sangue de Jesus foi derramado para comprar homens, pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Hoje em dia existem muitos grupos sociais dentro de uma cidade. Existem grupos sociais que se identificam e se isola dos demais, da vida da cidade, da vida da sociedade. E nós temos alguns grupos conhecidos, um dos mais famosos são os LGBTs e outras coisas, que é um grupo de homossexuais,
lésbicas. E outros grupos, como surdos e mudos. É isso, Solange? Só surdo, mas também tem os mudos. Não tem mudo? Preconceito? Então desculpa aí. Então veja bem, ciganos, africanos, nepaleses, venezuelanos, coreanos do norte, indígenas e alguns povos que nunca foram alcançados pelo branco, pela raça branca. Quantos povos espalhados, quanto tipo de gente se reunindo em grupos. E aqui a Bíblia está dizendo em Apocalipse que o sangue de Jesus foi derramado para comprar esses grupos, essas pessoas para Deus. O sangue de Jesus foi derramado para o resgate, para a salvação de todos os povos, de todas as gentes. Que não há nenhum grupo abandonado por Deus, nenhum grupo que Deus rejeitou, nenhum grupo que Deus amaldiçoou, mas o sangue de Jesus foi derramado para o resgate de todos os grupos, de todos os povos. Irmãos, nós temos que crer no resgate das pessoas, temos que crer no resgate dos povos, porque o sangue de Jesus foi derramado para que isso se tornasse uma realidade. E no dia do Senhor, diante do seu grande trono, vai haver ali uma multidão de todos os lugares, de todos os grupos, pessoas que nós nunca imaginávamos, pessoas que nós nunca pensávamos, grupos, línguas, raças que não imaginávamos, mas porque o sangue de Jesus foi derramado, vão estar ali dizendo: digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o poder e o louvor. Você pode dizer glória a Deus, querido? No Natal nós aprendemos que Deus se revela a povos improváveis, Deus se revela a pessoas improváveis. Deus tem um plano, Deus não abandonou, Deus não esqueceu, Deus quer resgatar todos pelo sangue de Jesus. Você sabe qual é o significado do arrependimento? Que nós somos hoje diante de Deus o que não éramos antes. Que o nosso destino antes era somente um destino de guerra e de morte. Mas agora, por causa do arrependimento, o nosso destino é de vida e paz. Você pode dizer glória a Deus? São Pedro descreve assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha, irmãos! Raça eleita de Deus, sacerdócio real, pode entrar na presença de Deus, pode adorar, nação santa, nação escolhida, povo separado para Deus, propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem mais poder, o pecado não tem mais poder, somos de Deus, apresentados diante de Deus, pelo sangue de Jesus. Mas o versículo seguinte ele diz: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes, no versículo 10 de 1 Pedro 2, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, o arrependimento que acontece na vida de um povo, na vida de pessoas, é justamente isso. Nós não éramos antes. Nós não tínhamos a bênção antes. E sabe como é que nós vivíamos antes? Em delitos e pecados, realizando coisas horríveis em nossas vidas. Nosso destino era a morte e o sofrimento. Mas quando veio o arrependimento em nosso coração, nós passamos a ser povo de Deus, nação santa, povo resgatado, povo eleito,
povo exclusivo de Deus. Então o arrependimento é justamente isso, que nós recebemos de Deus uma nova natureza, uma nova família. Recebemos de Deus o seu amor, o seu resgate, o seu perdão. Você pode dizer glória a Deus? Então nós temos que lembrar daqueles que ainda estão lá. Nós temos que nos lembrar daqueles que não são ainda. Ah, pastor, mas é muito pecado. Ah, pastor, mas é muito engano. Ah, pastor, são depravados. Zombam de Deus. Queridos, nós antes éramos assim. Não éramos povo. Mas quando a graça de Deus veio, nos alcançou, nós entramos em arrependimento e nos transformamos no povo de Deus, na herança de Deus. Deus tem plano com muitos povos, Deus tem plano com muitos grupos sociais, Deus tem plano com muitas vidas, e nós, como igreja, nós precisamos sermos instrumento de Deus para que eles conheçam essa mensagem de que o sangue de Jesus foi derramado para o resgate das suas vidas. Nós precisamos tornar isso conhecido a eles. Coloque a mão no seu coração e diga assim: através de mim, da minha oração, oferta, os povos saberão que foram comprados pelo sangue de Jesus. Vamos dizer assim bem forte: através de mim, da minha oração, da minha oferta, os povos saberão que foram comprados pelo sangue de Jesus. Você pode dar um aplauso ao sangue de Jesus. Aleluia. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês. No Natal aprendemos que Deus revela seus planos a pessoas improváveis. 2 fatos nos confirmam isso. Número 1. Quando o anjo anunciou que Jesus nasceria, que teria o Natal de Jesus, ele o fez a uma jovem adolescente, porque Maria tinha mais ou menos 16 anos. Uma jovem adolescente. Diz assim o texto bíblico, Lucas 1, 26, 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Uma adolescente. E sabe o que mais aconteceu? Na noite que Jesus nasceu, Lucas 2, 8 a 11. Lá no campo, havia uns pastores cuidando do rebanho, solitários, esquecidos, trabalhando na madrugada, olhando para o rebanho. Naquela noite, Deus se revela àqueles homens, de maneira improvável, aos pastores no campo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, que é o Senhor, que é o Salvador. Agora imagine, irmãos, Deus quer redimir a humanidade, Deus quer salvar o mundo, Deus tem um plano eterno para realizar isso. Aí Deus, na história, Deus escolhe uma jovem adolescente. Parece uma ironia. Deus está dizendo: eu vou transformar o mundo, eu vou salvar o mundo, e vou usar essa moça, essa menina de 16 anos. Mas que plano é esse? Que coisa mais improvável! Deus quer salvar o mundo, e o instrumento que Ele vai trazer a salvação é uma menina de 16 anos, mais ou menos, de idade.
Que coisa mais improvável. E ele quer revelar então, de primeira mão, esse plano na terra. E ele vai até um lugar onde os pastores, desprezados, sozinhos, Deus vai ali, envia o seu anjo para dizer para eles, de primeira mão, o meu plano de salvação está acontecendo agora. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Deus quer mudar o mundo, e Deus está falando para uma jovem, para uma menina de 16 anos, e para um grupo de homens desprezados, trabalhando à noite. Que coisa mais improvável. Quantas vezes você pensa em realizar algo grande para Deus, algo novo para Deus, mas você pensa, não, isso não é para mim. Isso é coisa grande demais para mim. Isso é coisa muito além para mim. Às vezes, Deus coloca algo no seu coração, aí você pensa consigo mesmo, eu não tenho recursos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho idade, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, sou muito de idade. Na minha família, nunca ninguém fez isso. Não tem nenhuma referência na minha casa, por que eu vou fazer isso? Não, isso não é para mim. Quantas vezes isso passa pela sua cabeça? Muitas vezes você pensa que não é capaz. Às vezes, o Espírito de Deus faz queimar dentro do seu coração um chamado. Faz queimar dentro de você algo que é um plano de Deus para usar a sua vida, para transformar vidas, situações. Um fogo queima, aí você deixa apagar, porque você vai se convencendo, eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém nunca me disse nada sobre isso, falta apoio. Mas hoje você está ouvindo essa palavra, que Deus usou Maria, uma jovem adolescente. E Deus revelou que o seu filho estava vindo para alguns pastores desprezados no campo. Deus usa os improváveis para fazer maravilhas, para fazer grandes coisas, para fazer milagres. E Deus pode e vai usar você. O plano de Deus não vai ser frustrado porque você é improvável, porque você é desprezado, porque você talvez é o mais novo, é o colocaram de lado. Não, Deus vai usar a sua vida, porque quando isso acontece, a glória é dele, a honra é dele e o louvor é dele. Você pode dizer amém, querido? E tem uma história de alguém muito improvável chamado Gideão, em Juízes capítulo 6. Eu achei muito interessante e vou concluir com essa história. Então se virou o Senhor para Gideão, para ele disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falando com Gideão. Aí Gideão responde, e ele lhe disse, Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eu? Livrar Israel dos inimigos? Eu? Como? Como poderei fazer essa obra? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Eu sou da tribo de Manassés, a minha família é a mais fraquinha, a menor.
E eu, na casa de meu pai, sou o menorzinho. Sou mais improvável. Sou esquecido. Ninguém acredita em mim. Eu livrar, eu fazer essa grande obra que o Senhor está dizendo para libertar o povo. Eu não, Senhor. Aí sabe o que o Senhor disse para ele? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus não foi convencido por Gideão. É como se Deus dissesse assim: Gideão, repara quem é que está falando com você. Gideão, ei! Gideão, presta atenção. Eu sou contigo. Já que eu sou contigo. Irmãos, quando Deus nos chama para fazer algo, nunca esqueça disso. Quando Deus te chama, quando Deus me chama, eu e Deus, você e Deus, sempre será maioria. Você pode dizer aleluia? O poder do universo vai estar conspirando ao seu favor, porque quando Deus manda, Deus realiza, Deus faz. Então, ele está falando para Gideão: eu estou contigo. Tu vai ferir os inimigos como se eles fossem um só. Não vai demorar não, vai ser uma pancada só e vai ganhar, vai ter a vitória, Gideão, porque eu estou contigo. Queridos, e antes o Senhor disse assim: eu te enviei, estou te mandando para você experimentar o improvável de Deus em sua vida. Para que você experimente o improvável de Deus, só precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ser enviado por Deus. O que você está fazendo é propósito de Deus, é plano de Deus. Uma vez que você sabe que Deus te chamou para fazer, você só precisa disso. Segundo, a certeza de que Deus é contigo. Ele falou para Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem só, um só homem. Essas duas coisas é necessária. Temos a certeza de que Deus nos enviou e de que Deus está conosco. Quando Gideão se encheu dessa certeza, Deus usou ele para vencer os midianitas e para trazer libertação a Israel. E a glória foi somente de Deus, porque de 30 mil homens foi para 20 mil, mais ou menos. E de 20 mil Deus disse: não, só quero 300. Com 300 homens, Deus trouxe o milagre. Deus trouxe o improvável. Deus trouxe a libertação para Israel através de Gideão. Você pode dizer glória a Deus? Então nada mais vai importar. Se Deus falou com você, te enviou, se Deus está contigo, nada mais importa, querido. Sua família, sua cidade, sua condição social, financeira, se alguém está lhe criticando, nada mais importará, porque assim como Deus fez através de Maria, como Deus fez na vida dos pastores, como Deus fez com Gideão, assim será com você. Você pode dizer amém? Assim será com você. Deus quer fazer coisas novas e grandes através da sua vida. Deus quer usar você em grandes coisas. Deus foi exaltado através de Maria. Deus foi exaltado através dos pastores. Deus foi exaltado através de Gideão. E Deus quer ser exaltado através
da sua vida. Amém, queridos? Muitas vezes no processo nós gememos, dói, mas no final da história nós contaremos a vitória pelo nome do Senhor Jesus.